O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, graça e paz a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui começando mais uma vez o programa Encontros que Transformam, nessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Mais um, na companhia aqui do meu amigo e irmão Wallace. Já estou pegando minha carteirinha de sócio. Isso, já é sócio nosso aqui. Está sempre conosco. Estou na companhia também daqui da sua esposa Helena, que está ali aqui do lado. Oi. Na companhia do meu irmão que fica ajudando a gente com todo esse aparato aqui, que é o William. Muito boa noite. E o do nosso irmão Guilherme. Então, isso aí. Espero que estejam todos na paz. Isso aí. Bom, só para a gente começar aqui, você que está nos assistindo, você pode ver assistir nosso programa aí pela TV Ondas de Maricá, tá? Você vai lá no YouTube e digita lá TV Ondas Play, aí você vai, TV Ondas de Maricá não, tvondasplay.com.br, tá? Ou se você tem uma TV Samsung ou LG, no conforto da sua casa, você pode acessar aí o canal 100, MaxCloud TV, Brasil TV, Soul TV. Se você tem aquele aparelhinho da Roku também, você consegue assistir o programa Encontros que Transformam. Então é isso aí. Então, estamos aí mais uma vez com esse tema aí, que é um tema interessante, um tema que a gente com certeza não vai conseguir esgotar ele hoje, tá? Vai falar sobre paternidade. Então, entre em contato conosco. O nosso telefone aqui da TV Ondas Play é o 99532-7705. Então, 99532-7705. Manda pergunta, manda testemunho. Se você quer interagir conosco, a gente vai falar seu nome aqui. Amém? A gente vai fazer um programa juntos aqui, eu, o Wallace, toda a turma que estiver aqui também, e conto com a colaboração de todos vocês também. Meu nome é Eldo, sou pastor de uma igreja local lá em Itaipuaçu. Nossa igreja fica localizada ali na rua 90 com 120, tá bom? Nossa igreja é o Ministério Aliança com Deus. Nossos cultos são todas as quarta-feira às 7 horas, e domingo temos a nossa escola bíblica dominical começando às 9 horas da manhã, e o nosso culto de adoração e louvor às 7 horas da noite. Que tal você ter em sua casa ou em seu... Então é isso. Vamos falar um pouco sobre paternidade, Wallace? Vamos lá, pastor. Vamos lá? Vamos lá. Aproveitando o ensejo, mais uma vez dar os parabéns. Aniversário do nosso irmão pastor Eldon ontem. Fiquei mais velho ontem. 52 anos, 40 anos de ministério. Não, nem tanto. Não, se você falar 40 anos de ministério, aí com certeza eu devo ter uns 70 anos. Né? E vamos abordar mais um assunto polêmico, né, pastor? Isso aí. Um assunto importantíssimo, tanto da ótica espiritual quanto da nossa ótica terrena. Isso aí. É difícil da gente falar sobre paternidade sem falar de autoridade. Essa autoridade que está tão colocada em xeque nos dias de hoje, né? Essa autoridade que tem sido alvo constante para ser derrubada, ser desconstruída. A sociedade colocando essa questão de uma família patriarcal como se fosse o problema dessa geração. E esquece que essa família constituída por homem e mulher já é o desejo de Deus desde lá de trás, né? Isso aí. E que esse papel do homem enquanto pai e autoridade é fundamental. A gente tem... Aliás, no último programa que nós tivemos aqui, nós falamos sobre isso, né? Sobre o papel do homem no casamento. Isso, esse sacerdócio do homem. Nós entendemos que o homem é um sacerdote do lar,
não desmerecemos de maneira nenhuma o papel da mulher, mas entendemos que a mulher ela tem um papel diferenciado também, um papel todo especial, Com toda certeza. né, nessa questão do casamento. Não é questão de você falar assim, porque os homens desmerecem as mulheres dizendo que ela fica em segundo plano. Não, de maneira nenhuma. Ela tem um papel também fundamental de extrema importância também, né? E não só na parte da casa, na parte do casamento e também no cuidado dos filhos, mas também na questão espiritual. A mulher é muito Com importante. toda certeza. Não é à toa que existe em diversas igrejas o projeto Desperta Débora, né? Exatamente. De tão fundamental e necessário que é o papel da mulher, somando com o marido. Porém, o mundo ele já começa a ser criado por um ser que se denomina nosso pai. Então, esse papel de pai, ele já nos é refletido a partir do momento da criação. Isso aí, quando exatamente. Deus nos cria a imagem e semelhança dele. Então, a gente é obrigado a observar a importância do papel do pai. E, em alguns momentos, hoje, a gente sofre com isso pelo abandono. Esse papel do pai abandonar o filho. E eu não digo só esse abandono do pai que sai para comprar cigarro e vai embora. É o abandono do pai que está ali dentro do lar, mas não tem nenhum cuidado com o filho, nenhum carinho, não dispensa o afeto, não está presente no dia a dia, na vida dele. Então, isso tem acarretado, além da violência e do abuso que alguns pais têm cometido com seus filhos, isso tem acarretado uma desordem muito grande na nossa sociedade. Com certeza, porque o pai, tanto o pai como a mãe, eles são referência, né, para uma geração. Eu tenho meu pai como minha referência, eu tenho os meus cuidadores como minha referência, eu tenho os pastores que passaram pela minha vida, eu tenho como referência, e isso, com certeza, acrescentaram muito na minha vida. Então, dentro de uma casa, você falou aí, pais que não, né, que saem para comprar o cigarro no volta, que são, assim, não querendo desmerecer não, mas são os bananas de pijama, né? A gente não pode nem chamar isso de pai, né? Na verdade. Que não são referência, isso vai trazer, cara, com certeza, consequências lá na frente, entendeu? E consequências gravíssimas, como nós temos visto Pois é. na sociedade hoje. E, como o senhor falou, se a gente for parar para analisar as referências, dentro da Bíblia nós temos inúmeras referências de pais que foram espelhos para seus filhos. A gente tem a própria questão de Abraão, quando ele recebe um filho, fruto de uma promessa, mas ele tem um amor tão grande a Deus que ele não pensa duas vezes em levar seu filho até um ponto de sacrifício. Mas ainda assim, mesmo passando por aquilo ali, ele é um referencial imenso para Isaac de como obedecer às ordens de Deus. Ele passa a ser um espelho naquilo ali. Isaac começa a ver o seu pai e começa a imitar as atitudes do pai quando ele começa a ter esse relacionamento, essa intimidade. Coisa que a gente não vê hoje. A gente vê alguns pais não sendo esse referencial para os seus filhos, não sendo esse espelho, mas querem cobrar. Exatamente. E essa cobrança muitas vezes é feita de forma indevida. E não tem o respeito do filho, justamente por isso. Quem é meu pai para me falar isso, para me cobrar? Se ele não me dá esse ponto de referência. Sabe? E isso passa de Abraão para Isaac, de Isaac passa para Jacó. Jacó, mesmo sendo conhecido como um enganador, ele passa isso para seu filho, ele passa isso para José. José vê o pai prosperar, vê o pai sendo fiel a Deus, vê o pai lutando com um anjo prevalecendo, e todas as atitudes de José passam a ser pautadas naquilo que ele criou como referência em cima de Jacó. Então, chega mais à frente, a gente vê Deus enviando o único filho por amor àqueles que não mereciam, cumprindo com seu papel de pai, nos comprando a preço de sangue e nos dando uma graça e um favor imerecido. Isso aí. Então, como não ter esse Deus e não ter um Jesus Cristo como referência para pautar o meu relacionamento com meu filho? Pô, com certeza. E é interessante porque Jesus, quando ele
ele ensina a oração do Pai Nosso para nós, que está lá inserida no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. Aliás, eu fui rever de novo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, cara, é fantástico aquela passagem do Sermão da Montanha, porque, para mim, se a gente quer conhecer o caráter de Cristo, a gente tem que ler o Sermão da Montanha. Mas lá no Sermão da Montanha tem a oração do Pai Nosso, e Jesus ele deixa assim, olha, ele começa a oração do Pai Nosso justamente assim, Pai Nosso que estás no céu. Então começa com essa palavrinha simples, pequena, mas cercada de significado, que é o Pai. Então, Wallace, a gente tem muitos exemplos na Bíblia, para o bem e para o mal. Nós temos ali pais que foram ausentes demais, que deixaram a desejar demais, e temos assim, cara, o supra-sumo. Tem Abraão, você falou, né, cara, tem José, tem Jó, cara, Jó é fantástico, a história de Jó, é fantástico. Eu não consigo me imaginar todos os dias oferecendo holocausto em nome dos meus filhos. Pois é, cara. Mesmo sem saber se meus filhos pecaram ou não. Pois é. Imagina que é um pai virar para Deus e falar, Deus, antes que meu filho peque, eu já estou oferecendo isso aqui para poder abater na dívida que meu filho vai contrair lá na frente. Então, cara, é isso aí que a gente está, né? É o ponto aqui, então, talvez. Essa preocupação do pai. Ele tinha, se eu não me engano, 7 filhos e 3 filhas, né? E diz a palavra, né, ali no Jó capítulo 1, que eles faziam festas. Cada noite a festa na casa de um. E ele nunca deixava as filhas cozinharem para os filhos. Isso, exatamente. Eram sempre os filhos bancando, exatamente. oferecendo banquete. E essa preocupação, cara, de Jó em falar assim, Senhor, eu não sei se eles pecaram, não sei como é que está a vida deles, a intimidade com o Senhor, mas eu já estou oferecendo holocausto. Quer dizer, um holocausto de sangue. Isso me remete à salvação, ou seja, Jó preocupado com a salvação de cada filho, cara. Entendeu? Isso é fantástico, cara. Essa história é uma história que faz a gente pensar muito, né? Pô. Faz a gente pensar ao ponto de o que eu estou fazendo pelo meu filho hoje. Meu filho está na rua, está estudando, está no trabalho, não sei o que ele está fazendo, mas o que eu estou fazendo quanto pai para ajudar meu filho a libertar ele de qualquer mal que possa vir a cometer a vida dele. Para poder livrar meu filho daquele pecado ali. Eu estou cobrindo meu filho em oração, eu estou abençoando meu filho, e às vezes não é só a oração que eu vou fazer e vou incluir meu filho, mas é chegar no meu filho e demonstrar isso através de palavras de bênção ao invés de palavras de maldição. A gente tem visto, pelo menos eu cresci vendo muito isso, não na minha família, mas em pessoas conhecidas, pais e mães que só sabiam falar que o filho não prestava para nada, que o filho era um maldito, que o filho só liberava palavras de maldição. Cara, por que não chegar? Pô, meu filho, você tem tudo para dar certo. Meu filho, você tem um Deus que te ama. Se conserta, vem cá, o que está faltando? Vamos liberar a palavra de bênção. Você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. Você vai casar com uma mulher de Deus, você vai casar com um homem de Deus. Você vai ser um homem de púlpito, você vai ser um pregador da palavra, um evangelista. Por que não fazer isso ao invés de dispensar somente palavras que vão jogar mais ainda meu filho no fundo do poço? Exatamente. Então, assim, essa questão da gente abençoar os nossos filhos no mundo espiritual, e também, cara, é a preocupação que eu sempre tive com meu filho, vocês também vão ter com o de vocês. Cara, eu sempre fui um pai, assim, isso aí ninguém pode falar nada, nem ele, nem ninguém, que eu sempre fui um pai muito presente, cara. Em todas as festas do colégio eu estava lá. Mesmo quando ele falava assim, pô, pai, não vai não, porque a gente tem vergonha, né? Meu filho dizia, não, pai, não vai não. Eu ia, estava lá, falei, pô, filho, você estava legal, eu te vi. Pô, você não foi não? Fui, cara, te vi. Então, assim, essa questão de você abençoar o seu filho no mundo espiritual, você fazer como Jó fazia, no seu secreto, você saber também orar por ele saber que você está orando por ele, ele entender que nós somos uma autoridade espiritual sobre a vida dele, sim, mas a gente está sempre presente também na vida deles, no cotidiano deles. Isso é importantíssimo. A presença é fundamental. Eu vejo até que eu peco bastante nisso. Eu não sou tão presente quanto eu deveria ser. Porque você também... Eu tô pensando só no filho que eu... Não, mas... Eu sempre, quando olho para a Helena, eu falo assim, não, é o primeiro filho dele. E né? De vocês dois, nossa, Mas o Wallace já tem
Eu tenho um casal. Tem um casal, Eu tenho um exatamente. casal. E eu vejo que eu tenho pecado nisso. Sou presente na vida dos meus filhos, tenho contato com eles, procuro saber tudo o que acontece, mas não sou tão presente quanto eu deveria ser. Entendi. Sabe? Tenho procurado corrigir algumas falhas, corrigir alguns atos. Contudo, esse distanciamento acabou sendo, não posso falar normal, mas posso dizer que é comum um pouco desse distanciamento por ter separado da mãe dele, ter havido esse processo de divórcio. Mas hoje eu tenho a possibilidade de corrigir com esse filho que está nascendo e passar a ser esse pai que eu tanto zelo e vejo na palavra. Isso aí. Isso é muito interessante. Então, essa tem sido a minha preocupação principal hoje. Como eu falei ontem lá no culto, eu procuro pregar aquilo que eu vivo. Então, eu tenho a necessidade hoje de corrigir alguns atos para que eu possa ter mais autoridade na hora de pregar. Mas ainda assim, na presença dos meus filhos, eu procuro sempre mostrar a eles, vem cá, chegou em casa, vamos orar. Vai almoçar, vamos orar. Vai dormir, que Deus te abençoe. A sua vida ela tem que ser abençoada constantemente. Abençoa a vida da sua irmã. Sua irmã, abençoa a vida do seu irmão. Então, a gente tem que viver isso com constância. Isso aí. E a gente quando fala assim, quer dizer, nós estamos aqui, eu tenho certeza que eu estou falando aqui para uma maioria que são cristãos e evangélicos, né? A gente está numa realidade aí de igreja, de comunidade. Nós somos também fazendo parte de uma comunidade. E assim, muitas das vezes dentro das comunidades, falando de lideranças, que eu vejo muito isso no meio dos pastores, né? Os filhos dos pastores, às vezes, eles têm o seguinte pensamento, que eu já fui de igreja grande, passei por 2 igrejas grandes, e eu via muito isso. Os pais dando tanta atenção para a igreja, para o ministério, e acaba deixando um pouco de lado os filhos. Eu vi muitos filhos de pastores e de líderes falando assim, poxa, eu perdi o meu pai para Deus. Existe essa questão ainda, entendeu? E a gente vê, quando a gente olha essa questão e vê os pastores, esses grandes pastores que nós temos hoje no Brasil, grandes pregadores, a gente vê essa questão de filhos que falam assim, caramba, eu estou perdendo meu pai para Deus. E jovens, né, eram crianças que se tornaram jovens e hoje eles têm uma rebeldia, assim, uma raiva de Deus. Por causa dessa questão aí, desse abandono. Algumas vezes a gente acaba esquecendo que o nosso primeiro ministério é a nossa Pois família. Então eu ainda não iniciei o meu ministério de fato, porém a minha família hoje é algo que eu não abro mão. Eu já abri mão durante um tempo, porém hoje é algo que eu coloquei para Deus, que para mim é o primeiro lugar. A melhor parte que eu posso ter hoje é a minha família. Se eu não for presente para eles, eu não tenho como ser presente para a igreja. Se eu não cuidar da minha esposa, eu não tenho como cuidar da noiva de Cristo. Então, isso é uma terapia que eu tenho feito constante, até porque eu tenho um negócio, pastor, que eu converso muito com minha esposa. Sabe aquele desenho que tem um bonequinho que amarra um monte de balãozinho de gás na casinha dele e vai embora? Minha cabeça é assim. Tem hora que eu amarro, seguro aquele monte de balãozinho de gás e eu começo a voar. Então hoje eu estou tentando colocar mais o meu pé no chão. Quando começa a surgir muito balãozinho, eu amarro umas anilhas, umas pedras, um paralelepípedo no pé. Aí ela vem com alfinete e vai estourando os balões. Desse jeito. Desse jeito. Ai. Porque senão eu acabo desviando desse caminho que é o meu caminho principal. Eu ouvi um pregador falando hoje sobre as distrações. Essas distrações nos levam à queda. Então eu estou procurando o máximo evitar essas distrações para que eu não venha cair e junto com isso levar a minha família. Esse é o que eu não posso deixar acontecer hoje. Como pai, como servo de Deus, como filho de Deus acima de tudo, hoje eu tenho que entender que o meu papel principal
é ser um reflexo do que meu pai é comigo. Aí. Então não posso deixar essas distrações do inimigo, que é justamente para destruir o plano principal, que é manter a família de pé, me derrubar e derrubar minha família. Isso aí. Tudo que nós somos hoje, eu vou falar por mim, né? Tudo que eu sou hoje, eu sou reflexo, com certeza, do que meu pai me ensinou. E tudo que eu ainda serei, com certeza, também. É muito reflexo do que ele me ensinou. E todos que estão nos assistindo também. Nós somos um reflexo. Então, você vê a importância de um bom sacerdócio de pai, né? De um bom sacerdócio de mãe. Eu preguei até no domingo passado, retrasado, de que ser pastor é um sacerdote, mas ser pai é um sacerdote, ser mãe é um sacerdote, ser um policial é um sacerdote, ser um professor é um sacerdote, cuidar da limpeza pública é um sacerdócio, limpar um banheiro é um sacerdócio, fazer uma comida gostosa é um sacerdócio, limpar a casa, arrumar a cama, isso tudo é um sacerdócio. E esse sacerdócio de ser pai, cara, é fundamental, importantíssimo. Porque, assim, o que a gente tem visto hoje, e a gente for entrar nesse assunto, é programa aqui para muito, a gente vê que, cara, a família tem jogado um pouco a responsabilidade para os cuidadores. Eu percebo até isso na igreja, né? Não na minha igreja agora, mas na igreja que eu passei, que meio que os pais jogavam a responsabilidade para os professores, que eu fui professor de adolescente, né? Jogavam a responsabilidade para a gente. Não, ensina ele aí como é que foi. Não, olha só, não é meu papel ensinar isso. Isso eu faço com meu filho. Seu filho não é meu filho, seu filho é seu filho. O que eu ensino para o meu filho, de repente, é bom para ele e para a nossa unidade familiar, mas de repente não vai ser bom para vocês. Então, não joga essa responsabilidade para mim. Entendeu? Essa questão da autoridade de pai, ela está sendo jogada de lado e a responsabilidade está sendo dada a outras pessoas. Exatamente. E com isso tem embolado a cabeça de todo mundo. O senhor vê pelo seguinte: hoje existem pais que querem pegar o filho e colocar o filho numa escola de tempo integral. Ah, não, meu filho precisa ocupar a mente, ele precisa ser alguém. É isso aí, exatamente. Mas como que ele vai ser alguém se ele não tem o pai ao lado, demonstrando de fato, trabalhando na formação do caráter e da personalidade do filho? Aí o pai chega e diz que é a responsabilidade da escola educar o filho. A escola é obrigada a educar o filho com as disciplinas básicas do currículo escolar. Mas a educação do meu filho perante a sociedade e a comunidade que ele vive compete a mim. Exatamente. Aí o filho chega em casa, já passou o dia inteiro na escola, ele chega em casa, o pai senta para ver um jogo de futebol, uma novela, seja lá o que for, e fica quieto ali, e o filho vem, pai, quer um pouquinho de atenção, e o pai joga a criança de lado. Quando a criança fala que teve um problema na escola, o pai não quer saber o que aconteceu, ele vai lá e tira a autoridade do professor. Ou então o filho chega na escola e comenta alguma coisa que aconteceu em casa, e o professor atropela a autoridade do pai. E toda essa autoridade está sendo perdida. E tudo isso está sendo jogado fora. Ninguém mais sabe quem é o quê. O professor quer assumir o papel do pai, o pai quer assumir o papel do professor, e acaba tudo sendo descontado na polícia depois na rua, porque o adolescente cresceu e está fazendo um monte de besteira. Exatamente. E é mais uma autoridade que está sendo dispensada, porque todo mundo quer bater de frente ali. Pois é. Então, qual é a contribuição que aquele pai tem dado? Qual é a contribuição que a mãe tem dado dentro do lar? O que aquela família tem gerado? Eu acho que isso é um fato importantíssimo para a sociedade, de uma maneira geral, parar e refletir. Porque a gente não vê isso só nos não protestantes, nos não evangélicos. A gente vê isso dentro da igreja constante também. Muito, porque eu sou pastor de uma igreja, então eu vejo isso, que as pessoas ficam jogando meio que a responsabilidade de cuidar, de orientar. Assim, eu estava até pensando, eu comentei com a minha igreja um negócio. Eu fiz uma pergunta para a minha igreja que foi a seguinte: qual é a função do pastor? Aí uns falaram assim: a função do pastor é ensinar a Bíblia, a ensinar a interpretar a Bíblia. Aí foi mais por esse lado de Bíblia. Eu falei assim: não, cara, não é não. A função do pastor não é essa. A função do pastor é o seguinte: é ensinar vocês a viver.
ensinar vocês a procurar um homem certo, a mulher certa, fazer bom casamento, educar os filhos, comer bem, né? Se alimentar bem, ter uma vida boa, saudável, íntegra. Assim como Jesus nos ensinou. Então, essa é a função. Eu até, assim, às vezes, quando chega um problema, eu falo assim, cara, tudo bem, a gente orienta. Mas é o que você falou, tá demais essa questão, jogando para nós essa responsabilidade de educar os filhos. Então, isso aí é o que acontece. O filho começa a ver no pastor a figura que deveria ser do pai e transfere para o pastor. Eu não concordo muito com algumas igrejas que chamam o pastor de pastor. Cara, eu acho isso terrível e não me soa nada bem. A função de pai é do pai. É do pai. É do pai. É do pai. Ponto. Isso não tem o que ser questionado. Função de educar, de mostrar o caminho correto, o caminho a ser trilhado de fato, o caráter, a personalidade, moldar, ser espelho, é do pai. Lógico que em alguns casos a gente vai entender. A criança foi abandonada, não teve o pai faleceu, está preso, seja lá o que for. Existem casos específicos onde existe essa necessidade. Exatamente. Agora, não o tempo todo. A criança tem um pai dentro de casa. Ela tem um pai biológico que gerou, ou tem um padrasto que pegou para criar desde pequenininho, casou com aquela mãe, era pequeno, não conheceu o pai. Tem aquela pessoa ali, ela tem aquela figura de homem, uma figura paterna dentro de casa. Então esse papel ele não pode ser abandonado nunca. Nunca. Se a gente olha na Bíblia, tem diversas passagens que fala, nem Provérbios 23, ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreze tua mãe quando for idosa. Sabe? Como que eu vou desprezar um conhecimento desse? Foi meu pai que me gerou. Ele tem a obrigação de ser meu espelho, bem como eu tenho a obrigação de ser espelho do meu filho. Como a gente falou de Jacó. Jacó viveu todo errado. Fez um monte de coisa. Deu volta no irmão. Porém, o que José guardou para ele? Foram as coisas boas. José guardou para ele que o pai dele era um servo fiel e temente a Deus. José guardou para ele os propósitos e as promessas que Deus teve na vida de Jacó e na vida dele. Jacó aprendeu a prosperar com o pai. Jacó aprendeu a perdoar os irmãos com o pai quando ele vê... José aprendeu a perdoar os irmãos com o pai quando ele vê Jacó e Esaú abraçados, chorando, um pedindo perdão ao outro. Aí lá na frente, quando os irmãos que venderam ele para o cativeiro para ser escravo reconhecem José, que olha e fica naquela, pô, meu irmão vai me matar agora, não é possível. José vai lá e não, tô aqui para matar ninguém. Não foram vocês que me venderam. Deus me colocou aqui para que eu fosse fonte de riqueza e alimento na vida de vocês. Vem cá, vocês continuam sendo meus irmãos. Então, esse referencial de José, ele trouxe de Jacó. Meu pai pode ser o que for, meu pai pode ter milhões de defeitos, mas alguma coisa de referencial, de caráter e personalidade meu pai tem. Isso aí. Então deixa eu abraçar isso aqui. E hoje, essa referência, mais uma vez eu repito, sendo jogado fora. Está se perdendo. Está se perdendo. Justamente pelas distrações que o inimigo tem causado e tem colocado no meio. A família, ela não pode ser assim, ela não é só constituída por homem e mulher, existem outras formas de constituir família. Porque o pai, o patriarcado... Não, está errado. Está errado. Deus, quando cria lá em Gênesis, ele cria o homem e a mulher, e a palavra diz que o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a mulher. Ele não fala que o homem vai deixar pai e mãe para se unir a outro homem, nem a mulher vai deixar pai e mãe para se unir a outra mulher. Isso são funções que não podem ser quebradas. E o filho tem que ver isso aí bem estabelecido, bem diferente. Tem. Bem diferenciado, né? Bom, nós temos algumas participações aqui. Posso ler aqui, William? Então vamos lá. Já vai inaugurar. Vamos inaugurar aqui, então. Nós temos aqui a participação da Ana Clara. Opa, já pulou aqui.
Diz aqui, Ana Clara, eu acredito também que lançar palavras boas, abençoadoras e proféticas também é o dever dos pais como sacerdotes. Sem dúvida. Com certeza, Ana Clara. A gente abençoar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos, cara, isso aí não tem preço. No mundo espiritual e no mundo terreno, eles saberem que a gente está fazendo isso por eles, né? Entrou aqui o Lucas de Ponta Negra, tirando o caráter, quais as outras coisas boas que podemos herdar de um pai? Tirando o caráter? Pastor, Olha, por um acaso, o primeiro trecho que está aqui, ó, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, todas as coisas. Ah, tirando o caráter, o quê? Tudo. tudo. Pois é. Resposta mais simples que essa não existe. E outra coisa, o Lucas, eu acredito ainda em uma outra coisa, que nós vamos aperfeiçoando isso aí, né? Pode ser que alguns erros possam ter sido cometidos lá atrás, no relacionamento meu com meu pai, e agora eu posso aperfeiçoar isso. Poxa, eu vou dar uma azeitada aqui, poxa, eu vou dar uma acertada aqui, eu acho que isso não foi legal, eu vou consertar isso aqui. Entendeu? Então, ô Lucas, isso vai tirando o caráter? Não, eu acho que é o que você falou. Todas as coisas. Entendeu? A gente herda muitas coisas e nós nascemos também com uma personalidade. Né? Nós nascemos também com uma personalidade. E outra coisa, vamos supor aqui que o meu pai tenha sido um mau caráter. Eu não herdei o mau caráter dele. Vamos supor, tá? Não, eu tenho minha personalidade, eu tenho meu caráter, né? Com toda certeza. E eu vou falar assim, não, isso não é legal não, eu Vou limar. vou limar isso aí. Isso aqui eu vou limpar. Isso não ficou bom não. Mais uma vez nos remete a José. Porque não prestava de Jacó, ele deixa de lado. Exatamente. E ele... Obrigado, Lucas, obrigado, Ana Clara. Tem outro aqui, olha, William Tavares. É só nós sabermos a luta para ser presente, só nós sabemos a luta para ser presente na vida de seus filhos. Que Deus abençoe a palavra. O Wallace, mesmo sendo meu irmão mais velho, sempre foi como um pai. Aí, Opa, meu irmão. o William. William, seu irmão. Grande abraço, meu irmão. Te amo. Para sempre. William, eu vou dizer uma coisa para você, William. É uma luta mesmo a gente ser presente na vida dos filhos. E eu e meu irmão, nós passamos uma fase muito complicada na nossa infância. Minha mãe doente, muito doente, médico nenhum conseguia descobrir o problema de saúde que minha mãe tinha. Minha mãe internada 2 anos no hospital, já querendo internar minha mãe na psiquiatria, como louca, porque ninguém sabia de onde vinham tantas dores. Meu pai desempregado, tentando fazer um monte de bico, correndo atrás, a gente quase perdendo a casa que a gente morava, indo a leilão por conta do financiamento, passando fome, dependendo de familiar, levar comida pra gente, um monte de coisa. Mas eu e meu irmão, a gente estava ali. Meu irmão, ele é 6 anos mais novo que eu. Acabou eu criando meu irmão, ajudando minha mãe, porque minha mãe vivia em cima de uma cama. Chegou ao ponto dela ficar 2 anos internado direto dentro do Hospital do Fundão. E criei meu irmão como meu filho. Isso aí, Eu legal. costumo falar que meu irmão é meu filho mais novo, meu filho mais velho, né? Isso aí. Tá dizendo aqui, ó. Sempre foi como um pai. Valeu, William. Tem aqui a participação da Bianca de Cordeirinho. Boa noite. É possível um pai ser ausente mesmo morando debaixo do mesmo teto e tendo uma boa relação com seus filhos? Com certeza. Poxa, mas é o que... Bom, na minha opinião, é o que mais a gente tem hoje. Mas o que a gente pode chamar de boa relação com seus filhos? Ele chegar e dar um presente? Ele chegar e fazer uma vontade? Compra um telefone, faz à vontade. Será que isso é só uma boa relação? Compra um telefone mais moderno. Porque eu acho que essa juventude acha que isso é uma boa relação. Sim. Você dá um tênis bonito, dá uma camisa, dá um telefone da moda. Entendeu? Será que isso é a boa relação de fato? Não. Ou será que uma boa relação, para não caracterizar esse abandono, é uma relação de você viver preocupado? E aí, meu filho, como é que foi o seu dia? Senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Estou percebendo você triste, chateado. O que eu posso fazer para te ajudar? Vem cá, me dá um abraço, meu filho, eu te amo.
Vamos colocar na balança. O que é a boa relação de fato? Sabe? Então, acredito eu que quando a Bianca pergunte se é possível, ela deve estar colocando na balança esses parâmetros de bom relacionamento, né? E assim, educar os filhos dá muito trabalho, demanda tempo. Você chega às vezes cansado do trabalho, você tem que brincar, tem que dar atenção. Se a criança é pequena, nem historinha, brincar com ele, deitar no tapete, rolar com ele. Isso aí demanda tempo. Então, é o que eu estou falando. Hoje em dia, o que eu vejo, tá? É muito mais fácil você pegar um telefone, um iPad, um telefone, dar para a criança botar na Netflix e deixar ela ali entretida com aquilo para ela não, entendeu? Para ela não ficar quietinha ali. Fica quietinha, não me atrapalha não. Papai chegou cansado. Vai assistir Mamãe tem que fazer a comida. Vai assistir uma Galinha Pintadinha. Vai assistir um Lucas Neto, um Felipe Neto. E são esses aí que vão acabar educando os filhos e depois vão reclamar da educação que os filhos têm. Então, ultimamente, eu estou olhando muito por essa questão, pela questão da Bíblia, sabe, pastor? Quando a gente começa a remeter as coisas para o lado do pai espiritual, acho que se torna mais fácil a gente entender e colocar em prática o que é o nosso papel. Como tem passagens na Bíblia que diz que mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor estará comigo. Sabe? Como que alguém que eu não conheço, que eu nunca vi face a face, eu acredito que ele existe porque não tem outra explicação no mundo para existir uma terra pendurada num espaço vazio, que não tem uma cordinha amarrada nela, um monte de gente dentro desse globo, solto, que poderia cair a qualquer momento, uma lei que chamaram de gravidade. Não tem algo que explique. Firmamento que deixa o mar no seu lugar. No lugar, sem vazar. Isso aí. Não tem algo que explique. E a gente deixar isso por conta da casa, não dá, né? Então, quando eu começo a entender que existe esse Deus, e que esse Deus me olha como filho, que ele nunca vai me abandonar, mesmo que me falte pai e mãe, o Senhor estará comigo. Se essa pessoa que eu não conheço faz isso comigo, por que não fazer isso com meu filho? Esse é o nosso referencial, né? É o que eu tenho parado para refletir constante. Aí você vê a outra passagem: como um pai tem paixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Um Deus que me fez do barro, como se fosse um olheiro. Ele prepara um vaso. Tem todo aquele cuidado de fazer tudo no seu lugarzinho, perfeito, bonito. Sopra o Espírito na minha narina. Eu tenho todo esse trabalho de sair da minha casa, juntar com a minha esposa, soprar este mesmo ser no ventre da minha esposa para que ele seja gerado, para depois eu abandonar, para depois eu deixar de lado. Se eu tive um pai que me gerou, por que não? E cuida de mim até hoje, independente de qualquer coisa, independente dos meus erros e acertos, por que não cuidar desse meu filho também? Com certeza. Sabe? Jogar toda essa responsabilidade nas costas de outros, isso é muito complicado. Eu não consigo nem pensar em algo diferente. Não, com certeza. Ó, deixando aqui a participação, por enquanto, por agora. Elvis, meu pai. O tema do programa é de muita importância. Que Deus abençoe e ilumine o pastor Elvis e o sargento Wallace. Obrigado, amém. Pai. Deus te abençoe também. É isso. Então, meus irmãos, é isso. A gente está falando sobre paternidade aqui. Tem mais alguma coisa? Eu estou saindo fora aqui. A cadeira ela veio para cá e eu dou uma escorregada. Estamos falando sobre paternidade. Se você estiver assistindo o programa, participe conosco. Né? Nosso número está ali, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Aqui do lado de 995327705, tá? Tem uma passagem aqui, Wallace, interessante, que é no Salmo 127, que o salmista ele faz uma analogia do guerreiro com o pai com um guerreiro e de um filho com uma flecha. Salmo 127, é interessante isso aqui, olha. Diz assim, ó, Salmo 127, vou ler aqui
vai dizer assim: se não for o Senhor o construtor da construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então é interessante porque assim, o guerreiro, ele tem a flecha, e naquele tempo era só arco e flecha, não tinha arma de fogo ainda. O guerreiro ele faz de tudo para que a flecha ela seja mais precisa possível. Então ele lixa o arco, ele acerta o elástico, ele desempena a flecha para que ele acerte bem o alvo. Então, essa analogia do guerreiro com o pai, que prepara, que tem o zelo, que tem toda a preparação, e do filho, que é essa flecha que vai fazer o quê? Que vai acertar o alvo. Então, olha só que analogia interessante. Nós fazemos isso também com nossos filhos. Nós temos essa preocupação, né, gente, de ajeitar, de preparar o nosso filho, de corrigir os nossos filhos, para que lá na frente, lá no futuro, eles possam fazer o quê? Eles possam acertar o alvo, eles possam alcançar os seus objetivos. Então, olha só que interessante, como flechas nas mãos do guerreiro, nas mãos do pai, são os filhos nascidos na juventude. E ainda tem a continuação dele, né? Que feliz. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Exatamente. Então, olha a importância que é o filho. Ou seja, a aljava cheia de filhos, a casa cheia de filhos. E foi me baseando nesse salmo aí que eu comecei a ter esse monte de filho. Vai que bate o inimigo na porta, minha aljava tá cheia. Já tá cheia de filhos, né? Tô me preparando de acordo com o que tá escrito. Eu só cumpro o que tá na É palavra. o que tá na palavra, né? Então, haja Bolsa Família depois, né, meu? Pior que nem direito a isso eu tenho. Aliás, eu estava vendo uma coisa interessante do Bolsa Família, cara, que bate até um pouco essa questão aí, que o Lula, quando lançou o Bolsa Família, ele... É interessante, né? Que o homem não mete a mão no Bolsa Família, é a mulher. Não, só a mulher. Por quê? Dizem que por conta dessa questão do abandono e a mulher acabar ficando com os filhos. Ah, os filhos é da mãe. Os filhos é da mãe. Não, os filhos não é da mãe. A mãe não fez o filho sozinho? Exatamente. Não é Maria que deitou para dormir? Exatamente. Ganhou o filho do Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá, semeou o filho. O filho é dos dois. É dos dois. Eu não gosto nem de falar que é 50% de responsabilidade de cada um. É 100% de responsabilidade de cada um. É dos dois. A responsabilidade é dos dois, a obrigação é dos dois. O pai ele tem a obrigação de prover, ele tem a obrigação de ser a referência. Exatamente. Ele tem a obrigação de participar na educação. Isso é fato. Mas, infelizmente, é uma realidade. Porque o pai ele pode pegar esse valor e gastar tudo em bebida, ou gastar em outras coisas. E acontece muito. E já a mãe, eu acho que tem mais esse cuidado, né? Ela vai fazer as compras. Algumas. Tô falando. Isso aí eu acho que deveria... É o pensamento deles lá. Essa experiência que eu tenho, um pouquinho de trabalho de rua, esses 15 anos aí trabalhando na rua, já me fez observar muito isso. Tanto pai quanto mãe. Lógico que a gente não vai generalizar. Eu acho que o maior erro que o ser humano pode cometer é generalizar. Então, cansei de ver mães, que hoje é mãe solo, né? Na nossa época era mãe solteira. Mãe solteira. Hoje são mães solo. Sai de mães solos recebendo Bolsa Família e gastando dinheiro com droga, com bebida e ficar na rua depois, no sinal, pedindo dinheiro para poder sustentar o filho. Então, isso não é só o pai. Porém, tem toda essa desconstrução, é uma coisa que eu vou repetir sempre, essa desconstrução da figura paterna. Isso é plano do inimigo, porque se eu desconstruo a figura paterna, eu desconstruo a autoridade. E a gente tem que lembrar, a gente é obrigado a lembrar sempre
que toda autoridade, sendo da minha vontade ou não, tendo pensamento semelhante ao meu ou não, toda autoridade é constituída por Deus. Certeza. Não interessa qual tipo de autoridade que seja do professor, seja do policial, seja do pai, toda autoridade é constituída por Deus. E eu tenho que manter essa autoridade de pé. E a partir do momento que eu começo essa desconstrução, é o momento que eu chego na distração que o inimigo quer para jogar a família no fundo do poço. Se eu jogo a família no fundo do poço, eu jogo a igreja no fundo do poço. E se eu jogo a igreja no fundo do poço, tá aí o... E se a família é o pilar da sociedade... Joguei a sociedade inteira no lixo. Pois é, aí a gente começa a ter as rupturas aí e tantas situações complicadas que nós estamos vendo por aí. Cara, é uma questão muito complicada mesmo, cara. E a Bíblia, ela é fantástica, cara, por isso. Ela é um aprendizado e ela nos ensina, ela é atual. Demais. Ela é atualíssima, cara. Como que um livro escrito há mais de 2000 anos Atualíssima, pode cara. conter palavras de ensinamento tão atuais e tão vivos, se renovando a cada dia, como é a Bíblia, né? Pois é, e ela cara, é uma fonte, assim, de conhecimento em todas as questões, né, que nós vemos, cara. Então, não é porque eu sou cristão, não é porque eu sou evangélico que eu deveria ler a Bíblia. Eu acho que isso deveria realmente... E antigamente a gente tinha, né? Eu me lembro que eu estudava e tinha formação religiosa nas escolas, a gente estudava a Bíblia. Estudava a Bíblia, tinha que fazer redação, tinha que fazer estudo, e a gente aprendia muito com a Bíblia. E hoje em dia se perdeu isso. E hoje em dia nas escolas não se tem mais isso, né? Infelizmente, cara. Eu cheguei a estudei 1 ano só num colégio de ensino religioso. Por algum motivo não deixaram meus pais renovarem minha matrícula na escola. Acho que era porque eu era um aluno muito dedicado. E acabei não podendo permanecer naquela escola. Mas era um ensino excelente, cara. Fundamental. Principalmente para os dias que nós vivemos hoje. Eu acho, sim, que deveria voltar esse ensino religioso, aquela educação moral e cívica que nós tínhamos, todos esses valores sendo resgatados, de família. Sabe? Acima de tudo, o valor de família. Pois é, exatamente. Então, quando a gente começa a falar desses valores que estão tão carentes no mundo hoje, a gente começa, eu pelo menos tem momentos que eu começo a me colocar em dúvida. Será que nós vamos conseguir recuperar isso? Será que nós vamos conseguir travar essa desconstrução dos valores da família para poder voltar com esse ensino da palavra? Sabe? Não é pregar religião, não é falar que o evangélico é melhor, que o católico é melhor. Não é isso. É falar pura e simplesmente da palavra pela palavra. É falar de Deus simplesmente por Deus. Mostrar que esses valores devem sim serem recuperados, serem reabsorvidos, para a gente não deixar as coisas se perderem como elas estão se perdendo. É verdade, cara. Então, vamos para a Bíblia. Vamos estudar cada vez mais a Bíblia. Tem uma passagem, o Wallace, que eu gosto muito. Como é que a gente está de tempo aqui ainda aí? Falta 10 minutos. Que é a parábola do filho pródigo, que é, assim, para mim, umas coisas mais lindas, assim, fantásticas, que fala de paternidade, fala de orfandade, fala de rejeição, fala de uma série de coisas. Mas, assim, a parábola do filho pródigo, acho que todos conhecem, a parábola do filho que pede a sua herança no momento errado. Ele tinha direito à herança, mas, infelizmente, ele pede no momento que não é certo. Não era o momento ideal. O pai tinha uma herança para dar para o filho, mas ele pede. E a gente não pode esquecer que é uma parábola de Jesus. E Jesus ele usa uma situação muito corriqueira daquela época para nos ensinar uma lição. É Jesus que está nos ensinando isso. Então ele conta a parábola do filho pródigo, o filho que pegou a herança e foi para o mundo. Pega uma grana boa, vai para uma terra distante, gasta, né? Com bebedeira, sem juízo, prostituição, com tudo, né?
por aí vai. Diz a palavra que nessa terra para onde ele vai é uma escassez, é uma seca. Ele perde todo o dinheiro. Ele arruma um trabalho na fazenda, no sítio de uma pessoa, né, que o acolhe. E ele tem tanta fome, ele passa tanta fome que o desejo dele é comer A comida, dos porcos, né? Até que a palavra de Deus diz que ele vai cair em si. Ele reconhece o seu erro. Eu acho que isso é interessante, é uma outra questão. Existem muitas questões aí, mas a gente tem que pegar algumas coisas, né? Que ele admite os seus erros. Diz a palavra que ele, né, diz aqui, ó, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida lá de sobra? Os empregados do meu pai são muito bem tratados, né? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então, assim, ele admite seus erros e ele cai em si, e ele volta, né? Eu acho que existem muitos filhos que estão nessa situação hoje, que precisam urgentemente pedir perdão para os seus pais. Muita coisa. Peça perdão para os seus pais. Peça perdão para sua mãe. Peça perdão para o seu avô, para sua avó. Peça perdão para aquela pessoa que sempre cuidou de você. E volta para a tua casa, meu irmão. E volta para a sua casa, minha irmã. Admita seu erro, né? Está dizendo aqui que ele caiu em si. Eu vou até dizer mais, que na psicanálise a gente fala que se a gente cai em si, a gente cai no mesmo problema. Então ele caiu de si. Ou seja, ele saiu fora dele, caiu no outro... Fora dele, olhando para ele, ele viu que estava errado. Então, faça isso. Admita os seus erros, né? Esse garoto, esse jovem, ele admitiu o seu erro e voltou para casa. Ele volta para casa e quando ele volta, diz aqui, olha, Lucas capítulo 15. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou e disse... E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então, assim, de repente, esse filho, ele rejeita até a orfandade dele, né? Ele está rejeitando... Ele está rejeitando a paternidade. Pai, eu não sou mais digno, olha, pequei, desculpa, peguei sua herança no momento que não era, me perdoa. Mas o pai, cara, com amor... E Jesus querendo dizer que esse é o amor de Jesus por cada um de nós. Salmo 68, 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. É isso aí, cara. Ele esquece, ele acaba com esse aspecto de orfandade, esse título de orfandade. Exatamente. O espírito de orfandade. Exatamente. E ainda vou mais além. Quando a gente fala sobre a parábola do filho pródigo, existe uma série de ensinamentos aí dentro. E um deles, eu, há pouco tempo estudando com Helena em casa, eu observei o seguinte: o principal para um pai é o relacionamento que o filho constrói com ele. E ele constrói com o filho. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Só podemos passar a ser chamados filhos de Deus a partir do momento que a gente cria um relacionamento com ele. O filho pródigo, ele tinha um relacionamento tão grande com o pai, ao ponto dele reivindicar uma herança no momento que não era o momento determinado, não era o momento correto dele solicitar, e ainda assim o pai dá aquela herança a ele. Não é o momento certo, você está errando, mas ainda assim eu vou te entregar essa herança que é sua de direito. Deus faz isso com a gente, ó. Existe uma promessa para você. Existe um propósito para você. Ainda não é o momento, mas você está me pedindo tanto, você deseja tanto isso, que eu vou te entregar. Pode ser que lá na frente você tropece. Ele tropeça, reconhece o erro, pede perdão, volta para casa, pede perdão para o pai, e o pai o abraça e o aceita. A princípio rejeita a paternidade. A paternidade, o pai cancela essa rejeição, dá a ele de volta o título de filho. Algumas pessoas não enxergam a questão da sandália e do anel. Do anel e da roupa. E da roupa. Só utilizava a sandália quem era digno de utilizar. Só utilizava a sandália quem
o familiar de quem tinha algum cargo dentro de um reino. E o pai devolve aquela sandália ali, colocando ele num pedestal. Coloca um anel que caracteriza a autoridade de filho dele. E para os empregados falaram assim, não, esse aqui esse aqui é meu filho. Esse aqui é o dono da fazenda e dono de tudo. Em contrapartida, o outro irmão questiona o pai. Pai, como pode? Meu irmão vai embora, meu irmão pega uma herança que não era para ele pegar, gasta tudo, vai embora, volta com a cara mais deslavada pedindo perdão, e o senhor vai matar o melhor novilho que o senhor tem para ele que foi embora? Eu fiquei aqui, eu continuei aqui, eu não gastei minha herança, eu não fiz nada. O senhor nunca matou um novilho para mim, o senhor nunca matou um bezerro para mim. Mas você queria? Você nunca me pediu? Então não é o fato de eu viver dentro da igreja, de eu pegar minha Bíblia para ler diariamente. É a questão do relacionamento e da intimidade. Eu preciso mostrar para o meu pai, não só o meu pai espiritual, mas o meu pai terreno também, que é outra autoridade constituída sobre minha vida, que eu estou ali, que eu preciso, que eu tenho a necessidade de me relacionar com ele, que eu tenho a necessidade de gerar essa intimidade. Se eu não fizer isso, meu pai não é adivinho. Com certeza. Se eu não gerar essa intimidade com Deus, Deus, por mais que ele sonde meu coração e conheça as minhas necessidades, ele não tem como me chamar de filho. Exatamente. Ó, faltam aí 4 minutos para acabar o programa. Temos uma participação aqui, olha. Maria Eduarda. Olá, falo de Itaboraí. Itaboraí, deve ser. Essa questão da passagem que diz a respeito de sermos flechas nas mãos de nossos pais é muito forte, pois como filhos isso nos traz mais responsabilidade e nos torna muito mais importantes do que já somos. Exatamente, Maria Eduarda. Somos muito importantes e essa é a nossa função de pai, de orientar o nosso filho, né, de azeitarmos tudo na vida do nosso filho para que ele seja realmente uma flecha que vai acertar o alvo. Né? A gente nós temos que ser assim, a grosso modo, sermos facilitadores dos nossos filhos, em todas as questões, tá? Espirituais e terrenas também. Patrícia Gibson, ô glória. Amém, Patrícia? Isso aí. Então é isso. Meus irmãos, olha só, faltam 2 minutos para acabar o programa. Mais uma vez passou rápido. Demais. E sempre fica faltando coisa pra gente fica falar. Querendo falar algumas coisas aqui, mas não tem mais tempo. Eu olho pro relógio, falta 20 minutos. Daqui a pouco, quando eu olho de novo, tá faltando 10. Eu falei assim, meu Deus, mas por que isso tudo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Tá? É um assunto que aí não se esgota. A gente tinha muito mais coisa para falar aqui. Mas espero que tenha esclarecido algumas coisas, que tenha aguçado alguns sentimentos dentro de você. Se você precisa pedir perdão para alguém, eu acho que Deus está pedindo até para mim falar isso aqui. Se você precisa pedir perdão para alguém, faça isso. Peça perdão para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para sua tia, algum cuidador seu. Peça perdão, volta lá atrás, peça perdão. Se é algum irmãozinho da sua igreja, faça isso, peça perdão. Ande mais uma milha, eu acho que vale a pena, né? Seja esse pai. Exatamente. Seja o pai dessa parábola do filho pródigo. Olha, esteja com seus braços abertos, estendidos para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, para os seus cuidadores, ou para algum amigo seu. Seja uma bênção na vida dessas pessoas, tá bom? Eu queria orar, mas eu queria agradecer a participação de todos. Mais uma vez, Wallace, muito obrigado pela sua participação. Estamos aí, Amém? Sempre à disposição. Helena, muito obrigado aí pela tua presença aqui. Qual o nome do seu filho mesmo? Samuel, muito obrigado também por ter vindo. William, obrigado. Meu irmão, eu esqueço o nome de você. Guilherme, muito obrigado também. Muito obrigado a todos. Eu queria orar pela tua vida, eu queria orar mais uma vez por esse programa e para que você tenha aí uma noite e uma semana abençoadas. Amém? Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua boa mão sobre nós. Eu te louvo, Pai, por esse canal, por essa TV, a TV Ondas Play, aqui em Maricá. Muito obrigado por essa ferramenta tão importante, Pai, que tem levado a tua palavra, Pai, não só para Maricá, não só para o Brasil, mas para o mundo também.
e que as palavras que têm saído daqui, não só do programa Encontros que Transforma, mas outros programas aqui que falam da tua palavra, possam atingir, sim, o objetivo, Pai, que é falar do teu amor, falar da tua graça, que é curar, que é libertar. Muito obrigado, Pai, pela audiência de cada um, pela companhia de cada um. Continue abençoando a vida do Wallace, continue abençoando a vida da Helena, do Guilherme, do William também, e todos que estão nos assistindo agora também, que possamos ter uma noite abençoada na Tua presença. É o que nós te pedimos no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima segunda-feira no programa Encontros que Transformam. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.